o primeiro jornalista brasileiro a se dedicar integralmente à profissão. Cronista muito famoso na sua época e escritor homenageado esse ano na Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty. O brilhante João do Rio é tema do vídeo de hoje. Jornalista, tradutor e teatrólogo. Ele retratou as ruas como ninguém, é um dos maiores cronistas brasileiros e, segundo ele mesmo, quis fortemente entender a psicologia das ruas. Ainda pouco conhecido entre os leitores, João do Rio acaba de chegar na cidade de Antofágica com A Alma Encantadora das Ruas, em uma edição super especial da Nano, a nossa coleção de bolso. Gente, eu acho A Alma Encantadora das Ruas um título muito lindo. E já que o livro chegou direto na nossa coleção de bolso, você pode levá-lo para onde você quiser. No metrô, no café, no museu, para casa dos amigos, ele vai te acompanhar no rolê. Inclusive, o João do Rio, seja lá onde ele estiver, vai adorar todo esse passeio. Porque caminhar pelas ruas, se embrenhar nos bairros e descobrir as pessoas e os lugares foi o que ele fez de melhor na vida. E felizmente escreveu sobre tudo isso. O link para você pegar o seu exemplar está aqui na descrição do vídeo. E um livro da coleção Nano em pré-venda tem um preço muito acessível, então aproveita. O desenrolar da vida do João do Rio foi rápido, intenso, cheio de emoção, novidades e elegância. Ele não viveu muito, morreu com 39 anos, mas deixou textos que até hoje são leituras muito cativantes. Se você acha que as ruas da sua cidade são sem graça, o melhor antídoto para isso é ler uma crônica do João do Rio. Eu te garanto, ele vai te ajudar a ter um novo olhar. João Paulo Alberto Coelho Barreto nasceu no dia 5 de agosto, mais um leonino, no ano de 1881, na cidade do Rio de Janeiro. Filho do doutor Alfredo Coelho Barreto, professor de matemática e positivista, e Florência Cristóvão dos Santos Barreto. Sua infância foi marcada por grandes eventos da história do nosso país: a abolição da escravidão, o fim do Império e os primeiros conflitos da República. Basicamente, ele viveu o grande Zeitgeist do final do século XIX. Em 1899, ele teve o seu primeiro texto publicado em um jornal. O periódico se chamava O Tribunal e esse texto foi uma crítica a uma peça de teatro. João do Rio começou cedo no jornalismo. Aos 18 anos, depois de sair do colégio, ele começou oficialmente a sua vida na imprensa. Ele colaborou com diversos periódicos e nessa época assinava com o pseudônimo Paulo Barreto, mas ele também usava vários outros nomes: Claude, Carandache, Joe, José Antônio José, entre outros. E foi em 1903, no jornal Gazeta de Notícias, onde ele ficou por 10 anos, que ele adotou o pseudônimo João do Rio. E, gente, olhem essa curiosidade, ele foi o primeiro jornalista a se dedicar integralmente à profissão. Quem diria que o jornalismo seria tão surrado no começo do século XXI? Como jornalista, em 1904, ele escreveu As Religiões no Rio, uma série de reportagens investigativas sobre as religiões de matriz africana, sob um ponto de vista antropológico e sociológico. Essa série despertou tanto interesse que logo foi publicada em livro e vendeu 8.000 exemplares em 6 anos. Isso parece pouco, mas não é, porque a gente tem que lembrar que no começo do século XX eram poucas as pessoas leitoras e alfabetizadas. Aliás, o perfil do leitor brasileiro foi um tema que também despertou interesse do João do Rio. Ele fez um levantamento com os livreiros para saber como andava a questão das vendas de livros no país. No texto O Brasil Lê, publicado na Gazeta de Notícias, ele fala dos livros e dos autores mais vendidos. Também discorre um pouco sobre o gênero, a nacionalidade desses livros, e é curioso porque a gente encontra algumas similaridades com os dias de hoje. Basicamente, o pioneiro das pesquisas sobre mercado editorial. Essa reportagem, inclusive, se alongou e João do Rio foi entrevistar outras figuras da intelectualidade brasileira, como Olavo Bilac e Júlia Lopes de Almeida. Ele escreveu o texto O Momento Literário, expressando o ambiente intelectual brasileiro da primeira década do século XX e também a mentalidade dominante naqueles dias. Essas duas reportagens são exemplos do porquê João do Rio é considerado o primeiro jornalista brasileiro a desenvolver a forma
forma da reportagem moderna. Ele apresentou ao leitor brasileiro uma cidade até então desconhecida, que até hoje é marginalizada e invisibilizada. E mais, ele criou sua própria forma de fazer jornalismo, subindo morros e vielas para observar de perto as manifestações culturais de uma cidade que mudava vertiginosamente. Porém, o seu trabalho mais lembrado é como cronista. João do Rio foi o criador da crônica moderna. Aliás, o livro que a Antofágica está publicando, A Alma Encantadora das Ruas, é justamente um livro de crônicas publicadas entre 1904 e 1907. Essas crônicas falam sobre o cotidiano da cidade do Rio de Janeiro. Misturando ficção e realidade, esse livro é um registro histórico e é também uma celebração da cidade e dos seus personagens na sua forma mais autêntica. O João do Rio, sobretudo nas suas crônicas, é associado à figura do flâneur. Essa é uma daquelas palavras estrangeiras que não tem uma tradução muito direta, mas falam de um sentimento, de um espírito. Em francês, flâneur descreve uma pessoa que vagueia sem rumo pelas ruas, observando o espaço urbano, as pessoas, com curiosidade e também se deixando afetar por tudo que acontece. Esse termo é baseado na poesia do francês Charles Baudelaire e fala da intensa experiência nas cidades modernas. Qual de vós já passou a noite em claro, ouvindo o segredo de cada rua? Qual de vós já sentiu o mistério, o sono, o vício, as ideias de cada bairro? João do Rio diz que flanar é perambular com inteligência. Ele não só escrevia misturando novas formas de fazer jornalismo e literatura, mas ele também era um ser muito múltiplo. Ele circulava pelos salões da alta sociedade, retratava a elite carioca e também era um leitor atento e receptor das modas europeias. Mas ele também dava voz a um povo que não tinha espaço na imprensa. Ele subia o morro para escutar a população pobre. Nos seus textos, ele contemplou uma variedade incrível de personagens: músicos, vendedores ambulantes, cartomantes, pessoas notáveis, foliões, motoristas de carroça e até tatuadores. Gente, estamos falando de 1900 e bolinha! João do Rio ocupou a cadeira 26 da Academia Brasileira de Letras em 1910, após 2 tentativas. E sabe aquela roupa cheia de pompa da ABL, o fardão dos imortais? Pois é, João do Rio foi o primeiro a tomar posse vestindo o traje. Apesar do seu sucesso como escritor e do bom humor presente nas suas crônicas, João do Rio teve que enfrentar vários preconceitos ao longo da sua vida, porque ele foi um homem negro, gay e gordo. Em 1902, ele se candidatou a uma vaga no Ministério das Relações Exteriores e recebeu uma carta do próprio Barão do Rio Branco dizendo que ele não seria aceito porque, segundo as palavras do Barão, ele era homossexual, amulatado e gordo. Será que é por isso que por tantas décadas ele foi esquecido? João do Rio também traduziu para o português a obra de Oscar Wilde, e isso aumentou ainda mais os comentários preconceituosos sobre a orientação sexual do escritor. Aos 39 anos, ele era diretor do diário A Pátria, e no dia 23 de junho, no seu último bilhete, a seção diária que mantinha no jornal, ele escreveu o seguinte: "Eu apostaria a minha vida. 2 anos ainda, se houver muito cuidado." Mas, infelizmente, depois que ele escreveu essas palavras, só lhe restavam algumas horas, porque dentro de um táxi a caminho da redação, João do Rio teve um infarto fulminante e faleceu. A estimativa é de que 100.000 pessoas foram ao enterro do famoso cronista. No Carnaval de 2009, ele foi homenageado pela Vila Isabel, com um enredo sobre o centenário do Teatro Municipal no Rio de Janeiro. E quem entrou na Sapucaí como João do Rio foi Martinho da Vila. A nossa edição de A Alma Encantadora das Ruas tem uma capa linda da Giovanna Cianelli e estabelecimento de texto coordenado pela pesquisadora Lucia Gonzalez, da UERJ. E para acessar os textos extras da edição, é só fazer a leitura do QR Code nas páginas finais. Na apresentação, a escritora e crítica literária Matheus Baldi fala da contemporaneidade de João do Rio. Nos pós-fácios, a escritora Gaia Passarelli faz um ensaio sobre as relações entre o blog, a newsletter, tão em voga hoje em dia, e as crônicas. E fechando os pós-fácios, Henrique Rodrigues, escritor, curador literário e doutor em letras, faz uma análise sobre a presença do humor nas crônicas. Ler João do Rio é um convite, um lembrete para a gente se reencantar pela cidade e celebrar a rua, que é um espaço democrático, todo mundo se encontra nas ruas. Para o João do Rio, uma simples rua pode ser falsa, hipócrita, generosa, sinistra. As ruas fazem as celebridades e as revoltas. E segundo
segundo ele, são verdadeiros seres vivos. Agora me contem aqui nos comentários qual a cidade que vocês moram e se vocês gostam de flanar por ela, assim como o João do Rio. E a gente se vê na próxima semana com mais um vídeo. Tchau!